Sentar, queridos irmãos e irmãs. Nós ouvimos na primeira leitura narrativa do livro do Gênesis, que nós estamos acompanhando aí dia a dia nas missas de dia de semana. E hoje, o livro do Gênesis narra o episódio do dilúvio. Dilúvio que, segundo o autor sagrado, representa a tristeza de Deus, o arrependimento de Deus diante da maldade do ser humano. É uma forma de ler os acontecimentos sob o prisma da fé. O ser humano que foi criado para a glória de Deus, para viver em comunhão, paz, em amor, desequilibrado pelo pecado, querendo tomar o lugar do próprio Deus, como alguém que decide sobre a vida, sobre a morte, o que é verdade, o que não é, se autocondena. E nós vemos aqui, talvez, este arrependimento de Deus, se nós formos pensar bem, talvez Deus sofra muito mais do que uma única vez com esse ser humano que Ele criou com tanto carinho, mas que tantas vezes não compreende o verdadeiro sentido da vida, que se perde. Mas o texto do dilúvio não deixa de nos dar esperança, porque ele diz que havia um homem que entendeu os sinais, Noé, que era justo, que procurava ser fiel a Deus. E é a partir deste Noé, da sua família, que Deus quer suscitar uma nova descendência. No Evangelho hoje, Jesus tem uma fala um pouco estranha, com os discípulos. De repente, do nada, o assunto era pães, e Jesus começa a censurar os discípulos porque eles não entenderam nada. Mas aqui nós voltamos de novo à essência da fé. A fé e os sinais que Deus dá. No Evangelho de Marcos, outros 2 episódios antes desse, no primeiro, os discípulos estão com Jesus na barca, atravessando o lago, o mar de Genezaré, e começa uma tempestade. E eles gritam horrorizados: nós vamos morrer, o Senhor não faz nada para nós estamos perecendo. E Jesus vai falar, por que ainda não tendes fé? Jesus está com eles, mas eles têm medo. E Jesus faz a tempestade cessar. Depois, num outro episódio, Jesus aparece para eles caminhando sobre as águas. E eles ficam apavorados, pensando que era um fantasma. E agora, enquanto Jesus fala para eles de algo muito importante, que é a disposição do coração de crer, e adverte contra os fariseus, que, como nós vimos no Evangelho ontem, os fariseus cobravam de Jesus um sinal, mas não para acreditar nele. E Jesus se recusa, fala: não vou fazer nenhum sinal, já basta os sinais que vocês tiveram. Mas eles pensam que Jesus estava falando que eles não tinham trazido pão suficiente para a barca. Ou seja, eles ficaram numa compreensão muito superficial do que Jesus falou. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento dos fariseus, a hipocrisia e a dureza de coração, de quem mesmo vendo os sinais de Deus em Jesus, não acredita. E noutra passagem do Evangelho ainda, terão a coragem de falar que Jesus fazia milagres pelo poder de Satanás.
fermento de Herodes, o fermento da violência, da maldade sem limites e da sede de poder. Era disso que Jesus estava falando para eles terem cuidado. Mas eles pensam que Jesus estava falando de pão. E aí Jesus tem que dar um puxão de orelhas neles, falando: olha, vocês não lembram? Primeira multiplicação de pães, 5 pães, saciou uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantos pães vocês juntaram, né, os restos de comida? E eles falaram: 12 cestos. E na outra multiplicação, quando foram 4.000 homens, quantos cestos vocês recolheram cheios das sobras? 7. Então, eles não precisavam de pão. Jesus não estava falando disso. Eles precisavam de fé, acreditar. E Deus, na história, suscita pessoas que são sinal da fé para nós, que são pequenas luzes que nos apontam o caminho de Deus. Hoje nós olhamos para Santa Jacinta Marto, esta criança que aprendeu a essência do verdadeiro amor. Amar é doar-se, amar é sacrificar-se. Diz Lúcia nas memórias, né, que as pessoas vinham em cima deles, né, quanto mais vinham lá para Fátima, para a cova da Iria, e as pessoas, todo mundo falava para eles, né, pedia: cura meu filho que está doente, traz de volta o meu marido que foi para a guerra, cura fulana, ciclana, todo mundo pedindo para os pastorinhos que intercedessem graças. E de modo especial a Jacinta ficava muito tocada com isso. Ela, de fato, trazia para si toda a dor do mundo, toda a dor da igreja. Ela tinha um carinho muito especial pelo Santo Padre, o Papa. Uma menina muito sensível, que não tendo outra maneira de se sacrificar, fazia da sua vida um sacrifício pela conversão dos pecadores. Nas memórias de irmã Lúcia, muitas vezes fala das crianças fazendo sacrifícios. E a Jacinta era das que mais fazia esses sacrifícios, ao ponto de terem que proibi-la de fazer certos sacrifícios, porque ela já estava ultrapassando o limite do seu frágil corpo. Ela amarrava uma corda à cintura, né, próximo aqui aos rins, uma corda grossa, né, como uma forma de estar ali espinhando, machucando, incomodando, porque ela achava, né, ela oferecia essa dor para aliviar as dores dos pobres pecadores. Ela também tinha o costume de muitas vezes trocar o lanche que eles levavam, que a mãe preparava para eles, um lanche da tarde, em reparação dos pecados. Comiam bolotas, né, de árvores que às vezes até faziam mal para eles, nesse espírito de sacrifício. Poderíamos olhar essa criança como uma criança anormal, como uma criança hoje com problemas psicológicos. Mas não, é uma criança que entendeu a essência da verdadeira vida, que nos seus poucos anos soube se doar com intensidade. Creio que Jacinta ilumina ainda hoje também a nós, ao nos falar que o mundo também está doente, a humanidade está doente, e precisamos de sacrifício e de reparação pelas nossas faltas e pelas faltas de toda a humanidade.
Deus fez um mundo tão bom. A Sagrada Escritura mostra, o projeto que Deus tinha para a humanidade. E de tantas maneiras Deus tentou e continua tentando corrigir este caminho, esta rota da humanidade. Mas precisa que haja conversão. E os pastorinhos nos lembram a urgência disso. É preciso conversão, é preciso sacrifício. E eles aprenderam também a partir da oração que o anjo de Portugal ensinou. Uma oração que eles encarnaram nas suas vidas. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Essas crianças não desistem de acreditar, de ter esperança de que a humanidade possa se voltar ainda para Deus. Que nós também sejamos intercessores, sejamos canais da graça para podermos continuar multiplicando esta luz na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.